Olha, nesse desenho da lição da escola sabatina, nós temos 4 elementos muito importantes: um pergaminho, uma caneta em forma de cruz, um coração e uma corrente se quebrando. Mas afinal, o que significam esses 4 elementos? Hoje eu vou explicar para você o significado de cada um deles. E já vou avisando, hein? Um desses elementos vai deixar você com uma pulga atrás da orelha. Então fique comigo até o final, porque o último elemento talvez tenha um significado muito mais profundo do que você imagina. Mas antes, quero convidar você a falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a lição durante essa semana, a lição 9. Nos abençoe, abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a sua vontade para a nossa vida através da sua palavra. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos iniciando uma nova semana, uma nova jornada de estudos da Palavra de Deus. Estamos na lição 9 e o tema da nossa lição dessa semana é Ministério Movido pelo Amor. E hoje nós vamos descobrir o significado do desenho da lição. Mas antes de olhar para o desenho, precisamos olhar para o verso para memorizar, porque ele nos dá uma chave importantíssima para compreender toda essa ilustração. O verso para memorizar está em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4, e diz assim: porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Perceba uma coisa interessante. Nesse verso, Paulo está dizendo que escreveu palavras que poderiam causar tristeza, mas que a verdadeira motivação por trás delas era o amor. Paulo sofreu, chorou, sentiu angústia, mas não desistiu daquelas pessoas. E essa é justamente uma das grandes mensagens dessa semana. O verdadeiro amor não significa apenas dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Às vezes, amar também significa corrigir, orientar e confrontar, mas sempre com o objetivo de salvar e restaurar. E quando entendemos isso, começamos a compreender o desenho dessa lição. Então vamos agora aos 4 elementos. Primeiro elemento, a caneta em forma de cruz. Olha que interessante, não é uma caneta qualquer, é uma cruz escrevendo. A cruz representa Cristo e seu amor sacrificial. Paulo aprendeu com Jesus que o ministério não pode ser conduzido pelo orgulho, pela vaidade ou simplesmente pela autoridade. O amor de Cristo precisa orientar aquilo que falamos e aquilo que fazemos. É como se o desenho estivesse nos dizendo: deixe a cruz de Cristo escrever a maneira como você trata as pessoas. Antes de falar, antes de corrigir alguém, antes de tomar uma decisão, faça uma pergunta: como Jesus agiria nessa situação? Segundo elemento, o coração. Observe que a cruz está desenhando justamente um coração. E isso está diretamente relacionado ao verso para memorizar. Paulo disse: eu escrevi para que soubessem do amor que tenho por vocês. Portanto, o coração representa a verdadeira motivação do ministério. Paulo podia corrigir, aconselhar e até escrever palavras firmes, mas por trás de tudo existia amor. E aqui temos uma pergunta importante para nós: qual é a motivação por trás daquilo que fazemos para Deus? Podemos trabalhar muito na igreja, ensinar, pregar, liderar, ocupar cargos, mas se não houver amor, podemos perder justamente aquilo que deveria estar no centro de tudo. O verdadeiro ministério cristão precisa nascer de um coração transformado pelo amor. E agora vamos para o terceiro elemento, o pergaminho. O pergaminho nos lembra das cartas de Paulo, e isso é muito significativo nesta lição, porque estamos estudando justamente a maneira como Paulo se relacionava com a igreja de Corinto por meio de suas palavras e das suas cartas. Ele escreveu para ensinar, consolar, corrigir e restaurar. Portanto, aquele pergaminho representa palavras que não foram escritas simplesmente para condenar alguém, mas para conduzir pessoas novamente ao caminho de Deus. E isso também serve para nós. Palavras podem ferir, mas palavras também podem ser instrumentos do amor.
Quando nossas palavras são conduzidas por Cristo, elas podem consolar quem está sofrendo, orientar quem está perdido e ajudar a restaurar quem caiu. E agora chegamos no último elemento, mas antes eu quero deixar um recado bem rápido aqui, olha só. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, porque toda lição de sábado eu explico o significado do desenho da lição. E nas lições seguintes, de domingo a quinta-feira, eu escolho 3 frases importantes de cada lição. E você vai ver essas 3 frases marcadas diretamente na lição aqui no canal. E eu vou explicar cada uma delas e no final ainda vamos descobrir o ponto principal de cada lição. Então, se você quer entender melhor a lição da Escola Sabatina de uma maneira simples, rápida e fácil, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e clique no sininho e acompanhe os nossos vídeos. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você a compreender melhor a lição durante toda a semana. Bom, agora sim, lembra que no começo eu falei que um dos elementos poderia deixar você com uma pulga atrás da orelha? Pois é, chegamos nele. Olhe para essa corrente se quebrando. Por que colocar uma corrente se quebrando justamente em uma lição cujo tema é Ministério movido pelo amor? Quando avançamos no estudo da semana, especialmente quando Paulo fala sobre disciplina, perdão e reafirmação do amor, percebemos algo muito importante. O objetivo não é simplesmente apontar o pecado de alguém. O objetivo é restaurar a pessoa. E é aí que aquela corrente quebrada começa a fazer sentido. Ela pode representar justamente o resultado de um ministério conduzido pelo amor de Cristo. Pessoas sendo libertas da culpa, do pecado, da condenação e de relacionamentos destruídos. E aqui está um detalhe muito importante. O amor bíblico não ignora o pecado, mas também não abandona o pecador. Preste atenção nisso. O verdadeiro amor não diz que está tudo bem quando não está, mas também não aponta o erro e vai embora. Ele confronta para restaurar, corrige para salvar e perdoa para libertar. Agora olhe novamente para esse desenho. Olhe para o desenho inteiro e perceba como tudo se conecta. A cruz escreve, o coração aparece, o pergaminho recebe a mensagem. As correntes se quebram. Que imagem poderosa! É como se o desenho estivesse nos mostrando todo um processo. Quando permitirmos que a cruz de Cristo escreva o amor em nosso coração, nossas palavras e nossas atitudes se transformam em instrumentos de restauração na vida das pessoas. E quando o ministério realmente é movido pelo amor, em vez de simplesmente condenar pessoas, nós ajudamos a quebrar correntes. Por isso eu quero terminar deixando uma pergunta para você. Quando as pessoas entram em contato comigo e com você, elas encontram alguém que apenas apontam os seus erros ou encontram alguém que, como Cristo, deseja ajudá-las a serem restauradas? Então guarde o ponto principal dessa lição, que é: o verdadeiro ministério é movido pelo amor de Cristo e busca sempre restaurar pessoas. Que nessa semana a cruz de Cristo escreva cada vez mais profundamente esse amor em nosso coração e que através das nossas palavras, das nossas atitudes e do nosso ministério, Deus possa usar a nossa vida para restaurar pessoas e quebrar correntes.